Então, vamos lá. Então, apresentação. Defende a construção do Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador à semelhança do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição. Oi, mas são quebrados os ovos necessários. Já acho que fica xoxa, gente. Olha a frase em seguida, você já coloca políticas públicas, né? O tripartite eu também acho que deve ser mantido porque é uma crítica, né? Coisa de, olha, nós temos que comprar algumas brigas, não é assim, sabe? Eu gosto dessa menção ao sistema de segurança alimentar e nutricional. Que falar sobre o manifesto, engata com a América morta em Brumadinho e vamos na primeira e na segunda. Isso ganha corações e mentes da nossa classe. Falta ninguém, né? Bom, nós somos um número bom de pessoas, muito legal. Boa noite, então, a todos e a todas de novo. A nossa ideia hoje, eu vou fazer uma apresentação bem sintética, tal, da proposta, dos principais pontos, e aí depois a gente abre a palavra para as pessoas aqui, e depois a gente vai para os encaminhamentos. Mas abre, tá bom? Vamos lá, então. Aqui, o Instituto Walter Eliezer, gente, é um órgão da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP, e foi criado pelo Conselho Superior em 1998. O nome é em homenagem a Walter Eliezer, que nasceu em 1909 e morreu em 2004, e ele era da Faculdade de Medicina da USP, atual Medicina da USP, né? Ele teve uma carreira docente e se destacou também como administrador de saúde. Ele foi secretário de saúde do Estado de São Paulo 2 vezes, na época ainda da final da ditadura, né? No auge da ditadura, em 67 a 71, no governo Abreu Sodré, e de 75 a 79, já mais para o final, né? No governador Paulo Egídio Martins. Ele era uma pessoa, apesar de ser um secretário da época da ditadura, ele era um sanitarista, tinha uma formação sanitarista, e ele sempre valorizou muito a carreira do médico sanitarista, né? Em 75, todos se lembram, nós tínhamos uma epidemia, alguns não se lembram porque são muito jovens, mas alguns mais velhos, nós nos lembramos que tínhamos uma epidemia, né, de meningite ocultada pela ditadura militar, e chegando na secretaria, Walter Eliezer, ele conseguiu vacinar sem SUS, né, 10 milhões de pessoas na Grande São Paulo, em 4 dias, e obteve uma cobertura vacinal de 95% no estado de São Paulo. Então, ele é uma pessoa que eu acho que foi muito importante, influenciou bastante os cursos de medicina também, os currículos, para que colocasse uma ênfase em saúde pública. O nosso instituto, em homenagem a ele, foi ativado no meio da pandemia, em março de 2021, como um espaço de reflexões sobre saúde do trabalhador no país, com a pretensão de produzir ideias sobre políticas, criar atividades, cursos que a gente acha legais, sempre com o objetivo de pensar em como diminuir as desigualdades, fortalecer o SUS e seus princípios, e hoje, além do nosso grupo de saúde trabalhador, há mais 2 em atividade, a saúde na região metropolitana de São Paulo e a questão ambiental da região metropolitana no Brasil. O Instituto é coordenado pela Karina Calife. Bom, aqui a ideia do manifesto é pela saúde, pela vida dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, é que, ao longo de nossas conversas, nós fomos constatando que tínhamos muitos diagnósticos da situação e que propostas fragmentadas até são importantes, mas não têm o mesmo poder de produzir mais mudanças estruturais na promoção da saúde do trabalhador. Então, na página do portal, as pessoas têm a opção de clicar nessa seta vermelha, aqui no canto superior esquerdo, e baixar o manifesto na íntegra, como vocês devem ter feito também, né? Bom, não se pode negar, de jeito algum, os avanços institucionais que a gente teve já. Ter incluído na Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado foi um grande avanço. Ter reconhecido que a saúde se garante mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos foi um outro avanço.
Isto é, a saúde depende das políticas sociais e econômicas que influenciam o que comemos e qual a qualidade do que comemos, onde e como moramos, como nos locomovemos, onde e como trabalhamos. A saúde não depende apenas dos serviços de saúde, mas depende também deles, quando se diz que é direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Mas, a despeito desses avanços e outros, nosso desafio é identificar como podemos avançar mais, como tornar realidade o que está escrito como direito, né? E eu vou elencar alguns elementos que nos levaram à proposta da criação de um Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Nossa premissa é a da reforma sanitária, de determinação social da saúde, isto é, vivemos, adoecemos e morremos conforme nosso lugar no mundo, nossa inserção na sociedade, locais onde moramos, onde circulamos, onde e como trabalhamos, onde e como nos divertimos. Então, nossa vida e saúde dependem de políticas sociais e econômicas. Exemplo, atualmente está em discussão no Congresso o PL do veneno, que acaba com o princípio da precaução e tende a liberar mais ainda os agrotóxicos. Então, quem terá mais câncer, doença de Parkinson, malformações congênitas, serão os trabalhadores rurais e todos os que comem o que se produz no país, isto é, todos nós. Bom, a eliminação dos direitos trabalhistas e previdenciários, o enfraquecimento da organização social, assim como o impacto na subjetividade dos trabalhadores, são faces da mesma moeda. A precarização do trabalho está intimamente ligada à precarização social. Resultam das demandas de uma economia instável e financeirizada, voltada a valorizar ações corporativas, negociadas em escala global e tempo real. E tudo isso foi aprofundado nas reformas trabalhistas e previdenciárias, chamadas, né, reformas trabalhistas e previdenciárias. Por exemplo, a legalização de formas precárias de trabalho, como o trabalho intermitente, o trabalho por tempo determinado, o teletrabalho sem limite de jornada, repercutem sobre a saúde dos trabalhadores negativamente e diminuem as possibilidades de responsabilização das empresas. Sabemos que, nesse cenário, temos um aumento dos acidentes e doenças, temos um aumento do presenteísmo, pois mesmo adoecido, o trabalhador frequentemente é levado a continuar trabalhando por necessidade, com medo de ser demitido ou discriminado. As doenças se cronificam e aumentam as incapacidades, com o aumento da procura pelos direitos na Previdência, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual. Então, como reação, atualmente, ou há algum tempo, a Previdência restringe o acesso aos benefícios por diversos mecanismos administrativos, médico-periciais, da lógica de uma previdência privada. E na Justiça vão se criando obstáculos para o acesso aos direitos, por meio de vários mecanismos, entre os quais pagamento pericial pela parte perdedora, a exigência por produtividade e metas na Justiça, o que induz a se repetirem sentenças conservadoras e não inovadoras, já que o tempo para refletir é escasso. Mais pessoas são excluídas no mercado de trabalho formal, vão para a assistência social, para as drogas, para as prisões, para os centros reeducativos, para as ruas, para o mercado informal, para a fome. A fome, as mortes, as doenças atingem todas as pessoas que trabalham, assim como suas famílias. Fica claro, então, que a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras está condicionada a vários aspectos estruturais, econômicos, políticos, ambientais, sociais, culturais e educacionais. Para enfrentar o enorme desafio que a Constituição nos colocou, contamos com duas pretensas políticas nacionais no campo de conhecimentos e práticas em saúde do trabalhador. E como dizemos no manifesto, inspirados em um artigo do Fadel, quem tem duas não tem nenhuma. Uma delas, Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, PNSST, fruto de acordo tripartite, governo federal, empregadores e trabalhadores na comissão tripartite paritária permanente, resultado de um processo de 8 anos. Aqui, pela própria composição da comissão tripartite, não se parte da premissa de determinação social da saúde, e as discussões
perdem-se propositalmente em cursos e treinamentos para que os trabalhadores sigam procedimentos frequentemente impossíveis de serem seguidos, que imputa a responsabilidade da prevenção de acidentes e doenças ao comportamento dos trabalhadores e não às condições de organização do trabalho. Tudo isso quando sabemos que campanhas como Acidente Zero e a criação de uma categoria de acidente de trabalho não registráveis, como existem em várias corporações, induzem mais ainda a subnotificação. Negociações também se perdem, a CTPP se perde nas negociações de limites de tolerância, de exposição a substâncias químicas ou agentes físicos, sem fundamentação em estudos, assumindo a existência de cidadãos de primeira e de segunda classe, aqueles que podem se expor a limites negociados, limites aos quais os negociadores não exporiam seus filhos e entes queridos. Também se perdem sistemas de gestão e discussão de sistema de gestão que aprisionam e não pressupõem qualquer participação dos trabalhadores, acompanhamento dos impactos do trabalho na saúde por meio de exames periódicos, que, na verdade, são verdadeiros sinalizadores de quem é indesejável e deve ser demitido, e para isso contam com os profissionais do SESMIT, médicos, enfermeiros, engenheiros, técnicos de segurança, mas particularmente médicos e engenheiros, que são contratados para fazerem o que se espera deles em um sistema que tem o objetivo empresarial de diminuir custo, aumentar a produtividade e ocultar os acidentes e doenças. Trata-se de um exemplo da raposa tomando conta do galinheiro. Passam longe de qualquer mudança estrutural das condições e processos de trabalho. A reforma trabalhista, realmente, por exemplo, que tanto influenciou e influencia na saúde dos trabalhadores, passou longe da CTPP. A liberdade dos trabalhadores nos locais de trabalho, que tanto importa para os outros trabalhadores, passa longe da CTPP, sequer se discute essa questão. E neste governo conseguiu-se piorar o que já era bastante ruim, aumentando o poder das empresas, diminuindo o poder da fiscalização dos trabalhadores e seus sindicatos. A outra política, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no âmbito do SUS, foi muito positiva, pois organiza as atribuições do serviço e inclui todos os trabalhadores, independentemente da existência do vínculo, mas é unissetorial. E como constatamos diariamente, apenas um setor não dá conta da complexidade da questão da saúde do trabalhador nas suas raízes, com profunda relação com o modelo econômico do país. Então, ficou muito claro para nós que era preciso avançar. Bem, há alguns anos, nós vínhamos acompanhando o enfrentamento da fome pelo governo federal, nos governos Lula e Dilma, com o movimento Fome Zero, que se desdobrou na criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN. Assim como na saúde do trabalhador, para combater a fome, era preciso que muitos atores fossem envolvidos, institucionais e principalmente sociais. Foi preciso, então, que se criasse um grande movimento e a divulgação de um objetivo por parte do núcleo duro do governo federal, especificamente pelo presidente da República. Genericamente, em tese, ninguém é contra o combate à fome ou contra a insegurança alimentar e nutricional, assim como ninguém se coloca contra a proteção à saúde dos trabalhadores. Tudo depende de quantos e quais ovos serão precisos quebrar. E tudo depende da profundidade das chamadas políticas protetoras. Exemplo, hipoteticamente, o combate à fome poderia se ater à compra de produtos do agronegócio para distribuir para famílias mais pobres e educação, entre aspas, ao povo, mostrando os benefícios de tal ou qual alimento. Certamente, o setor do agronegócio ficaria satisfeitíssimo com esse modelo, mas esse modelo seria aprofundado, reforçando o modelo do agronegócio. Ao contrário, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional incluiu mudanças e prioridades para a aquisição de produtos da agricultura familiar, por exemplo. Assim como no nosso caso da saúde do trabalhador, se a política se restringir ao treinamento dos trabalhadores para ter comportamentos seguros, o que significa individualizar a responsabilidade pela ocorrência de acidentes e doenças e culpabilizar o acidentado ou o adoecido. Essa concepção permeia várias normas e leis, como, por exemplo, recentissimamente a atual CLT,
quando se refere ao teletrabalho, no artigo 75E, diz que o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, e que o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Tenta-se, assim, eximir a empresa da responsabilidade pelo adoecimento, imputando a responsabilidade ao trabalhador, que não teria seguido as instruções do empregador. Assim como a obesidade é um problema de saúde pública e suas causas não podem ser imputadas a comportamentos individuais, os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho tampouco podem ser imputadas a comportamentos individuais. No caso da obesidade, medidas que estimulem indivíduos a modificarem por si só as suas práticas alimentares e de atividade física podem ser mais facilmente adotadas pelos governos, pois se alinham aos interesses e às estratégias de marketing da indústria de alimentos, como a gente pode ver aqui. Diga não à obesidade. Aprendi que obeso é um doente e não preguiçoso. Quer dizer, como é que se sente o obeso sendo responsável por ele ser obeso, né? Então, realmente temos que cair fora desta armadilha. No caso de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, diante de situações como essas que a gente está vendo aqui, não há procedimentos individuais que deem conta da prevenção de acidentes e doenças. É como pedir para o motorista tomar cuidado para não passar por buracos, por uma estrada extremamente esburacada. Os ambientes de trabalho, sejam do mercado formal ou informal, sejam do setor público ou privado, continuam com seus perigos, com sua insalubridade, com sua penosidade, e não raramente com a intersecção dessas características. Enquanto não dermos passos no sentido de mudar de fato as condições de trabalho, continuaremos a enxugar o gelo. Então, inspirados nos pilares do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, nós propomos o Sistema Nacional de Saúde dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Os pilares são: a saúde do trabalhador tem que ser assumida como uma questão estratégica pelo núcleo duro do governo federal. Portanto, não é uma política de um ou dois ministérios, é uma política de governo e de Estado. A intersetorialidade necessária não é apenas dos ministérios que se ocupam e atuam sobre os mortos e feridos na guerra cotidiana, nos espaços de trabalho ou em ações de prevenção de acidentes e doenças, somente no âmbito de uma empresa, que é sempre limitado. Exemplo: não há como prevenir adoecimentos em uma agência bancária, uma vez que os aspectos adoecedores não emanam do gerente da agência, e sim do sistema financeiro como um todo. Ou prevenir acidentes e adoecimentos apenas em uma empresa do ramo frigorífico, embora avanços venham ocorrendo por esforço do movimento sindical, Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho e SUS. É preciso redirecionar a economia voltada para o povo. Ao retomar o processo de industrialização, como tem sido dito por vários candidatos agora, é preciso mexer na economia totalmente financeirizada. É preciso que a indústria seja estimulada, mas não de qualquer maneira. Exemplo: a construção civil não pode continuar a ser voltada para a especulação imobiliária, mas para as políticas habitacionais inclusivas. A ciência e tecnologia tem que estar voltada para a saúde e o bem-estar das pessoas, como tanto se falou no auge da pandemia, e já está se esquecendo. A agricultura familiar e produtos orgânicos tem que receber incentivos no sistema de produção de alimentos, bancos públicos para investimentos sociais, etc. A intersetorialidade pretendida tem que ser bem mais ampla do que estamos acostumados, envolvendo a presidência do país, a Casa Civil, a Secretaria de Governo, a Economia, a Agricultura, a Pecuária, Abastecimento, cidades, Ciência e Tecnologia, Educação, Saúde, Trabalho, Previdência, Assistência Social, meio ambiente, cultura, comunicações, etc. Os ministérios envolvidos têm que colocar suas ações e gastos com o SINAST, que é o Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, no plano plurianual, no PPA. Bom, o SINAST tem que estar enraizado nos estados e municípios. O SINAST tem que contar com a participação ativa das entidades sindicais e dos movimentos sociais, como feminista, ambientalista, LGBTQIA+, antirracista, migrantes, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ocupações sem terra, etc.
Pelas características do SUS, universalidade e capilaridade por meio da atenção primária da saúde, integralidade da atenção à saúde e participação e controle social, o Ministério da Saúde seria o coordenador do SINAST. E para isso o SUS tem que tomar para seu núcleo duro a dimensão trabalho em todas as suas esferas e serviços, atenção primária da saúde, vigilância, urgência, emergência, hospitais, além dos CERESs. Quanto mais os setores da saúde, do trabalho, da assistência social, da educação, do meio ambiente forem fortalecidos e se estruturarem para cumprir suas atribuições, quanto mais resgatarmos o caráter público e insubstituível da Previdência, que deverá ser social e não só Previdência, mais forte se torna o SINAST. Quanto mais fortes os movimentos sociais, incluindo o sindical, quanto maior a integração, mais forte se torna o SINAST. Assim, como no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o setor de agronegócio e nem o setor financeiro participaram. No SINAST também, tampouco, a CNI e a FENABAN participariam, pois há um claro conflito de interesses, já que o modelo econômico do país tem relação direta com a ocorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Assim como agronegócios, agrotóxicos e setor de ultraprocessados são adversários do sistema de segurança alimentar e nutricional, também as grandes corporações deverão ser adversárias de um SINAST como nós queremos. Mas com o SINAST teremos mais poder de fogo também. Bem, aqui eu fiz uma estruturazinha muito simples, né? Colocando aqui a Conferência Nacional, isso aqui muito inspirado no sistema de segurança alimentar e nutricional, né? Conferência Nacional Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que, convocada pelo Conselho Nacional Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com composição 1/3 ministérios, 2/3 sociedade civil, observadores e Ministério Público do Trabalho, e a presidência tendo um representante da sociedade civil. Certamente, isto aqui nós teremos certa facilidade de construir, porque nós já temos o controle social, a participação e controle social, a estrutura muito bem alicerçadas no Sistema Único de Saúde, com os conselhos de saúde, com assistes dentro dos conselhos, etc. Então, isso é uma coisa, é apenas um esboço, né? Teríamos uma Câmara Interministerial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que seria interministerial, para elaborar diretrizes e incluir no PPA, à luz de resoluções desta Conferência Nacional Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E esse sistema teria enraizamento na União, nos estados e municípios, por meio de órgãos, entidades e por meio da CIST também, né? Há muito que se caminhar, mas isso é também para sempre, a gente caminha para sempre, não é isso? De forma intergeracional, né? São vários milagres que teremos que fazer, mas os milagres existem e se tornam realidade se lutarmos por eles. E há limites também que serão maiores ou menores, conforme a força e capacidade de lutar por uma sociedade igualitária, solidária. Então, eu coloquei algumas propostas, rapidamente. Primeiro, construir o SINAST, colocando no PPI, no Plano Plurianual, nós temos que construir um arcabouço legal e, principalmente, ganhar corações e mentes. Serão necessários vários pequenos, grandes milagres, como eu falei. É preciso que o governo federal decida-se por considerar a saúde do trabalhador uma questão estratégica para a construção de uma sociedade equitativa, menos desigual. É preciso fortalecer, robustecer as estruturas e movimentos protetores que lutam pelos direitos sociais. Um SUS forte, financiado e público de verdade, que crie um vigoroso sistema de vigilância dentro dele, aumente a potência diagnóstica de doenças relacionadas ao trabalho em todas as suas esferas. Isso quer dizer que se um trabalhador é atendido na urgência e emergência por um acidente de trabalho, que haja imediato reconhecimento e notificação. Que se um trabalhador for atendido em uma UBS com um acidente de pequeno porte, doença relacionada ao trabalho, que também haja reconhecimento e notificação. Ou mesmo em ambulatórios, hospitais e UTI, e que essas informações desencadeiem ações de vigilância nos locais e espaços de trabalho. O CEREST, evidentemente, também
um nó nessa rede, né? Um nó positivo, não um nó problema, mas um nó dessa rede que enreda, né? Os conselhos de saúde também têm que ser fortalecidos, o assiste também com autonomia e altivez, com discussões qualificadas, exigindo dos gestores, sejam eles quais forem, o cumprimento das diretrizes do SUS. A fiscalização do Ministério do Trabalho também tem que ser robustecida, de forma que haja possibilidades de investigação em campo, que nós voltemos a ter investigação em campo. A assistência social tem que ser forte, tem que ter uma reversão da invasão dos métodos de gestão privada nos órgãos públicos, como, por exemplo, Previdência Social, a Fundacentro, etc., fortalecimento dos movimentos e entidades sindicais, negros, feministas, LGBTQIA+, cultura, migrantes, antirracistas, antifascistas, atingidos por barragens, sem terra, sem teto, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, etc. Fortalecimento das entidades sindicais e um real envolvimento de todos os setores potencialmente determinantes para se contraporem aos interesses do capital, atacando a saúde. E uma participação social cada vez maior e cada vez mais ampla. Realizar uma pesquisa nacional domiciliar no primeiro semestre de 2023, para que pela primeira vez nós tenhamos um retrato das condições de trabalho e dos acidentes e doenças que acometem os trabalhadores, sem passar pelo crivo das empresas, como é o caso das CATs, e ultrapassando o mercado formal, como é o caso das CATs, adentrando para a maioria dos trabalhadores que trabalham nas ruas e nos espaços informais. Revogar reformas trabalhista e previdenciária que consensualmente entre nós retirou direitos sociais e, ao mesmo tempo, temos que lutar para ampliar os direitos dos trabalhadores para que não tenhamos trabalhadores de primeira e de segunda classe. Revogar as alterações das NRs, integrar os sistemas de informação, democratizar o processo de notificação de condições de trabalho inadequadas e de acidentes e doenças para qualquer cidadão, abrindo essa possibilidade que já por norma, já é de qualquer cidadão, mas na prática não existe porque não há como o cidadão fazer essas notificações. Garantir organizações livres dos trabalhadores por locais e atividades de trabalho, fortalecer o movimento sindical, desvincular as informações prestadas pelas empresas sobre condições de trabalho e seus agravos das bases de dados sigilosas, como as da Receita Federal. Garantir ao trabalhador o direito humano de intocabilidade do corpo, para que seu desgaste deixe de ser indicador de demissão e discriminação pelas empresas e seus médicos. Criar o Disque Denúncia específico para violências relacionadas ao trabalho, acompanhado de campanha de massa pelo Ministério da Saúde. Então, nós consideramos aqui nos passos a elaboração das linhas gerais, é isso que eu apresentei, e estamos nesse vermelhinho aqui, que é a ampliação da discussão e aprimoramento, com adesão de entidades e pessoas que nós estamos fazendo hoje, e nós queremos depois discutir outras possibilidades, inserir nas plataformas do nosso campo, partidos, candidatos a governos, Congresso Nacional, manter a ampliação das discussões, com movimentos, espaços acadêmicos, sindicatos, mobilizar a sociedade, conselhos de saúde, e elaborar projetos de lei para construir o arcabouço legal com participação ampla. Então, é isso, espero que tenha sido rápida o suficiente para que a gente possa ter tempo de conversar, discutir essa proposta. Eu gostaria de abrir, então, para os membros do Walter Eliezer que ajudaram a construir essa proposta, para outras pessoas também, muitos aqui já ajudaram muito, talvez não especificamente, mas nas reflexões que a gente tem feito ao longo desses anos. Então, é isso aí. Cal, se você puder assumir agora a coordenação.